Pessoal, bom dia. Hoje é dia 31 de dezembro de 2021. Nós estamos aqui em Brasília e esse aqui é mais um TED Talks aqui do AgoG. Tá? Hoje gostaria de conversar com vocês algo que vai ser muito útil, né, para esse ano que se aproxima agora, 2022, no sentido de que você possa fazer alguma coisa diferente do que tem feito até agora. Né? Lendo a Bíblia, né, no livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão há muito tempo atrás, mas é um livro que tem muitas mensagens, né, sobre sabedoria e que nos ajudam muito nos dias de hoje, né? Porque eu acredito que um dos ativos que nos falta muito nesses dias que nós vivemos é sabedoria. Conhecimento, informação, a gente tem demais, mas como colocar tudo isso em prática? É justamente a prática desse conhecimento que nos traz a sabedoria. E aí, lendo o livro de Provérbios, né, no seu capítulo de número 16, precisamente no versículo 1 e no versículo 7, né, a Bíblia nos diz o seguinte: né, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, né, do Senhor. Versículo 7: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este o reconcilia com seus inimigos. E ainda mais, o versículo número 9, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nesses tempos em que nós temos aqui trabalhado com a parte de desenvolvimento pessoal, com várias ferramentas, né? Entre elas a inteligência emocional, né? A neurociência, ferramentas de coaching, né? De programação neurolinguística, tudo isso para nos dar uma vida boa e agradável, né? E o que nós temos visto é que é muito interessante, né, traçar os nossos planos, definir os nossos caminhos. E a analogia que eu trago para isso é o seguinte: olha, se Deus tem propósito para a sua vida e Ele traz você para um determinado lugar, né, e Ele lhe encarrega, né, de um propósito, entendeu? Tem uns detalhes que a gente tem que observar, muito importante. E o primeiro deles é o seguinte: não importa onde eu estou agora, né, como eu estou, como eu me sinto, né, é interessante saber, sim, com certeza. Mas o que é mais relevante é saber para onde eu quero ir, né? Nós vemos aqui em Provérbios 16:1, né, que o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E diversas vezes eu já me perguntei, é, vem cá, meu irmão, você, tudo bem, você tem todo esse propósito, você sabe onde quer chegar, né? Você sabe qual é o caminho que você tem que percorrer. E quando a gente trabalha com coaching, a gente utiliza, né, um conhecimento muito interessante para passar para os né, nossos clientes. Primeiro, a gente trabalha com eles a questão do estado atual, né? Como é que você está? Como é que você anda, né, nas diversas áreas, né, de sua vida? E quando as pessoas perguntam, pô, mas que áreas são essas? Né, basicamente são 11 áreas que nós temos que trabalhar. Né? Nós temos a nossa vida emocional, que equilibra todos os demais vetores. Nós temos uma espiritualidade, não? Ou seja, uma vida espiritual que a gente precisa delinear e que a gente precisa ajustar bastante, porque ela dita muito o tipo de rotina e como nós andamos. Nós temos também os nossos parentes, e aqui nós incluímos os nossos pais e os nossos irmãos, tá certo? O trato, né, a nossa ligação, a nossa conexão com eles. Né? Nós temos aqui a vida conjugal, ou seja, a nossa relação com o nosso cônjuge, né, quer seja a nossa esposa ou nosso esposo, para aqueles que ainda não se casaram, né, com seu namorado, com seu namorado, seu noivo, sua noiva, por aí vai. Né? Temos também a questão dos filhos, né, a conexão, a ligação com os filhos, né, a convivência, a certa educação deles, a sua educação tradicional, a sua educação emocional e por aí vai. Temos também o nosso lado social, ou seja, com quem nós lidamos, quais são os nossos amigos, com quem nós convivemos, com quem nós passamos boa parte do nosso dia.
Temos também a questão da saúde, né, como andam os nossos principais indicadores, né, de saúde, os nossos exames, com relação à nossa bioquímica, com relação às nossas taxas, tá certo? A questão da prática desportiva, entendeu? Quanto tempo eu passo, né, para trabalhando, né, meu déficit calórico, né, para que eu mantenha o meu peso. Tem também a questão do serviço, né, do serviço ao próximo, com quem eu tenho para quem eu tenho oferecido, né, o meu tempo, com quem eu tenho, na medida que eu tenho crescido, com quem eu tenho compartilhado alguma coisa, a quem eu tenho servido de forma voluntária. Temos também a nossa vida intelectual, ou seja, o que nós pretendemos, né, alcançar, né, na nossa vida intelectual, os livros que pretendemos ler, os cursos que queremos frequentar, os seminários, aquilo que vai nos proporcionar, né, crescimento, né, desenvolvimento. Temos também a nossa vida financeira. Na nossa vida financeira, quais são os planos que nós temos para a nossa vida financeira? O que eu pretendo subsidiar, aquilo que eu pretendo patrocinar, aquilo que eu pretendo, projetos que eu preciso concluir, aquilo que eu pretendo fazer. Né? E aqui eu trago um exemplo muito interessante, que eu já estou completando 30 anos, né, de casamento com a minha esposa, e nós temos um projeto, né, de fazer uma viagem para comemorar esses 30 anos. E é um projeto, né? Então nós temos ali um cronogramazinho de desembolso. Nós temos que fazer esses planos, né, muito bem feitos. Afinal de contas é onde nós queremos chegar, tá certo? E por fim, né, a 11ª área é a área profissional, né, onde nós pretendemos atuar, né, quais são os trabalhos, qual é o sentido do nosso trabalho, qual é o sentido da nossa contribuição, né, no mundo que nós vivemos. Eu particularmente e a minha esposa, nós estamos numa situação relativamente tranquila, porque eu já sou um militar aposentado. Mas eu tenho também alguns objetivos na área profissional, né? Entendeu? Trabalhando, né, como consultor de preços, trabalhando como coaching, né, trabalhando como praticante, né, de um neurolinguista, tá certo? Então todos esses objetivos eu tenho que formular alguma coisa para eles, para saber onde é que eu quero chegar. É como se eu fosse fazer uma viagem e eu sei que eu vou lá para João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, mas eu vou para João Pessoa, o que eu vou fazer lá, né? Quanto tempo eu vou permanecer. Isso tudo está relacionado àquele meu estado desejado, onde eu quero chegar, o meu plano, né? O meu projeto. E muitas vezes as pessoas não têm clareza a respeito disso. E lendo, né, aqui a Bíblia, é que eu tive a oportunidade de me deparar com isso. Né? Olha, Deus tem te dado a possibilidade de você completar diversos projetos, de você entrar em diversos processos que são bons para você. Né? Agora, você tem essa noção de onde você realmente quer chegar, o que você pretende fazer? Né? Eu me perguntei, eu disse, olha, me diga uma coisa, Deus está dizendo aqui que Ele vai cumprir, né? Que Ele vai te dar uma resposta certa. Mas você tem um plano para apresentar diante de Deus? O que você pretende nessas 11 áreas da vida? Quais são os teus projetos? E aí eu me deparei com isso, né, com essa questão, e foi interessante porque eu não tinha nenhum projeto, né, preparado. E aí eu me deparei com diversas ferramentas, entre elas ferramentas que são colocadas aqui à disposição pelo coaching. Né? O coaching, de uma forma resumida, ele é um processo, entendeu, que nos dá clareza, né, do estado atual que nós vivemos, entendeu? Que nos dá a liberdade também de formularmos, né, objetivos, ou seja, de onde eu quero chegar, meu estado desejado. Né? Eu tenho um percurso, né, a fazer para alcançar esses objetivos, e quando eu tenho esse percurso, alguns impedimentos, né, aparecem, alguns impedimentos de todos os tipos, mas os mais comuns são impedimentos relacionados a nós mesmos. Né? E é muito interessante, alguns autores dizem que o maior problema da Terra sou eu mesmo. Né? Então eu tenho que resolver as minhas pendengas, as minhas dificuldades, as minhas diferenças, e tenho que remover esses impedimentos para que eu possa alcançar os meus objetivos. Outros impedimentos que surgem nessa caminhada são vícios de ordem emocional. Né? Então os vícios de ordem emocional, eles se instalam
na sua maior parte, né? Ou seja, esses vícios emocionais, eles são de ordem inconsciente, né? E tudo que é inconsciente geralmente se instala no período da nossa infância, né? De 0 a 8 ou 0 a 12 anos. E é uma programação que nós recebemos, tá certo? Os nossos pais, dentro do que eles puderam, fizeram o melhor que podiam. Mas receberam dos seus pais uma determinada programação, aquilo dali foi transmitido para a gente também de forma inconsciente, e algumas dessas coisas elas contribuem para que a gente alcance os nossos objetivos e outras não, tá certo? Essas que não contribuem para que a gente alcance os nossos objetivos são os nossos impedimentos de ordem emocional. E aí nós precisamos tratar cada um deles, né? E exemplos, né, de impedimentos, né, que ocorrem. O primeiro deles está relacionado, por exemplo, à construção da nossa autoimagem, né? Então, muitas vezes a gente não tem noção, ou muitas vezes, ou quase totalidade, nós não temos a noção de quem nós somos, ou seja, da nossa identidade, qual foi o propósito que Deus, né, nos criou, qual é o nosso propósito aqui nessa terra, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, né? Então, quando nós não temos isso, nós temos aí uma séria possibilidade de ter um bloqueio emocional, um vício emocional ligado à nossa autoimagem, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado para que a pessoa possa percorrer, né, o seu caminho. Existem outros vícios também, tá? Necessidade de aprovação de outras pessoas, entendeu? Necessidade de agradar, né, as outras pessoas, entendeu? E por aí vai. Porque nem sempre, né, essa necessidade ela vai contribuir para que a gente alcance os nossos objetivos. E não quer dizer que isso daí a gente não queira bem as pessoas, mas isso contribui para que a gente, né, não caminhe na direção daquilo que a gente pretende alcançar. É, a falta de autoconhecimento, né, ela também contribui bastante para que você não tenha o nível de inteligência emocional suficiente para alcançar os seus objetivos. De uma forma bem resumida, a inteligência emocional são uma série de habilidades e competências que você desenvolve na sua vida que lhe traz muito equilíbrio na sua área emocional. Lembrando que o seu comportamento ele é a exteriorização de todas as suas emoções, né? Enquanto você tem um sentimento, você tem uma emoção, está tudo legal, entendeu? Mas a partir do momento que você exterioriza isso, entendeu? Aí você começa a supurar algumas coisas que não são boas e você começa também a revelar traços muito importantes, né, para a sua vida. Isso é muito interessante. Então, ter conhecimento de autoconhecimento é algo muito interessante. Só que esse autoconhecimento muitas vezes revela algumas dores que nós temos, entendeu? E essas dores podem ser muitas vezes programações que a gente recebe na nossa infância de uma forma inconsciente, tá? E isso daí é importante ser tratado. E aí muitas vezes me perguntam, pô, mas como é que eu trato, como é que eu removo, né, esses impedimentos, esses vícios, esses bloqueios de ordem emocional? O primeiro passo é o seguinte: tomar conhecimento deles, né? Ou seja, você reconhecer que você tem isso, né? E que isso foi instalado na sua vida de uma forma involuntária ou não, né? Mas que você precisa tratar isso, porque esses impedimentos eles estão bloqueando, né, a sua jornada aí para onde você quer chegar. Então, a pessoa que você quer ser, o marido ou a esposa, né, o pai ou o irmão, ela está deixando de ser manifestada por conta de vícios e bloqueios que você tem. Então está na hora de remover isso. E a única forma de remover é tendo conhecimento que você os possui e confrontando isso, né? O confrontar é justamente você questionar, né, e partir para a solução, por exemplo, desse problema, né, e remover isso. Então, alguns medos, algumas fobias, né, isso daí se instalam nas nossas vidas e a gente precisa confrontar isso para que a gente possa removê-los. Porque a partir do momento que isso for removido, o nosso caminho está livre, né, o nosso rio de vida ele começa a fluir normalmente na direção dos objetivos que nós colocamos. Então é muito interessante a gente fazer a nossa
leitura, né, do passado, entender o que foi aprendido, o que é aquilo que foi doloroso, o que não precisa ser repetido. É muito interessante. E muitas coisas a gente acaba incorrendo novamente. Por quê? Justamente por conta dos vícios emocionais e dos bloqueios que nós temos. Então a gente fica sempre sujeito a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque esses vícios, esses bloqueios não foram tirados. Eles não foram tratados. Mas quando você tira isso, você parte para o seu objetivo e aí você conclui. Né? Você tem aquela sensação agradável de que realmente, né, teve produtividade, de que o ano foi bom, entendeu? Que você alcançou muitas coisas. Então, o interessante disso tudo, né, é que você tenha o lugar certo onde você quer chegar. Tá? E é muito importante você ter a noção do que é que você precisa remover no meio desse caminho e coloque isso daí de forma, né, no estilo de objetivos, né, a serem alcançados. Os objetivos eles precisam ter uma certa forma para que a gente possa alcançá-los com precisão. Né? Eles precisam ser específicos, eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ser desafiadores, positivos. Né? Mas isso é algo que a gente pode falar mais à frente. Então, o que eu desejo para vocês é que em 2022 vocês possam alcançar plenamente seus objetivos. Né? E lembre-se que Deus está aguardando que você coloque diante dele esses objetivos, esse plano, né, que você quer e que você gostaria de alcançar. Né? Faça isso. Isso é muito importante. Isso vai dar também na sua vida um sentido de congruência. Né? Muitas vezes você deixa de alcançar os objetivos que você se propõe porque eles não foram formulados de forma congruente. E aquilo que não é congruente, o seu próprio cérebro ele não trabalha para alcançá-lo. Tá? Agora, se você tem noção de onde você está, você tem noção de onde você quer chegar, se você sabe quais são os bloqueios que você tem que tirar nesse caminho, você alcança uma congruência muito boa e a chance, né, de você alcançar os seus objetivos é muito grande. E a possibilidade de você se realizar é maior ainda. Então, essa é a palavra que nós deixamos aí no último dia de 2021. Mas que 2022 seja maravilhoso para você, seja cheio, entendeu, da presença de Deus, que você possa ter as suas 11 áreas da vida todas equilibradas, que você possa, se aparecer nesses bloqueios, esses vícios, você possa ter sabedoria, conhecimento para identificá-los, que você possa removê-los com muita sabedoria, que você faça planos maravilhosos e que Deus esteja colocando a mão poderosa dele em cada plano, né, em cada projeto, né, cada plano que você fizer. Seja muito feliz. Seja muito feliz. Deus te criou para que você seja feliz. Tá? Qualquer coisa diferente disso é disfuncional. O Evangelho de João, né, seu capítulo 10, nos diz isso. Que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tá? O melhor dessa terra para você, que Deus te abençoe ricamente.